Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe nossa irmã Eliane Santos, que já está conosco aí para essa live abençoada, em nome do Senhor Jesus, ao qual nós estamos dando aí uma série de ensinamentos que agora nós vamos estar fazendo um acompanhamento espiritual, um direcionamento pela palavra. A gente deu muitos ensinamentos aí no YouTube. Eu estava até falando mesmo com a nossa irmã Eva, que congrega conosco. Eu disse: olha, irmã Eva, as coisas têm sido corridas para mim, não estou conseguindo dar os ensinamentos no YouTube. Porém, aí a irmã Eva disse: olha, tem mais de 200 ensinamentos lá. Quem quiser aprender vai ver os ensinos do canal, vai lá na playlist, vai aprender. Então, ali eu consegui descansar meu coração por um tempo, porque a gente se preocupa, sim, em ensinar, em nome de Jesus. Tá chovendo aqui em casa, aqui. Uma goteira forte aqui em casa. Que Deus abençoe nossa irmã Elizabeth. E, meus amados irmãos, o real intuito aí dessa live não vai ser uma live prolongada, vai ser uma live para a gente meditar, para a gente analisar aí a nossa vida com Deus, para a gente analisar aí a nossa busca com Deus. Uma live onde você vai tirar direção, aonde que você vai colocar os seus objetivos diante de Deus. A gente vai iniciar agora essa jornada para que você venha ter constância, para que eu, você, venhamos ser constante. Eu tenho visto aí nesses últimos dias, meus irmãos, muita inconstância do povo de Deus. Pessoas que ora estão bem espiritualmente, ora estão fracas. Pessoas que se desviam, voltam para a presença do Senhor. Hoje está difícil até mesmo de ter irmãos que conseguem congregar. Muitos irmãos não conseguem ficar nem um ano em um ministério, já troca. E muitas das vezes coloca a culpa na igreja, mas não é a culpa na igreja. Muitas das vezes é nós que temos que reconhecer que erramos em algum momento, que erramos em alguma hora. Em algum desses momentos nós erramos, fomos falhos e devemos o conserto primeiramente a Deus e depois estar alinhando a nossa vida espiritual com os homens. Todos estão me escutando bem? Está chegando bem a minha voz aí? A paz do Senhor Jesus, nossa irmã Cleonice. Eu vou esperar mais, fechar aqui uns 5 minutinhos para nós iniciar. Primeiramente, antes de iniciar, nós vamos estar iniciando a oração e vai ser bênção para a honra e a glória de Deus. Hoje aí é o princípio, né, que nós vamos estar fazendo aqui. Já separei aqui o material onde que nós vamos estar meditando, ó, que a gente vai estar fazendo aí o acompanhamento espiritual e vamos estar aí ministrando sobre vidas e dando o direcionamento do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus, nossa irmã Raquel Gomes. Que Deus abençoe a nossa irmã Aline. Que Deus venha abençoar o nosso irmão Eli. Meus amados irmãos, o povo hoje está precisando de uma direção. Eu lembro da passagem onde que Jesus Cristo esteve aqui na terra e ao descer na terra, Jesus Cristo olhou e percebeu que nós estávamos agora como ovelhas sem pastor. E se já está difícil encontrar um local para congregar, o que dirá um pastor que queira apacentar? Foi quando o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para mim buscar maneiras de apacentar a igreja de Deus. Eu não consigo atender todos, não consigo fazer oração para todos ali, vídeo chamada, mas eu quero utilizar a melhor maneira possível de usar essa ferramenta para estar te dando uma direção, para estar orando por você, para estar aí abençoando a sua vida, para estar te fortalecendo espiritualmente, porque esse momento que você vai separar aí conosco, nós vamos fazer na segunda, nós vamos fazer na terça-feira, na quinta-feira, nós estaremos aqui falando sobre as coisas do mundo espiritual, do físico, corpo, alma e espírito. Então, nós vamos estar apacentando de corpo, alma e espírito, te dando uma direção, conversando. Pessoas que pregam, que são usadas por Deus, que expulsam demônios, tem um monte aí. E então, não é esse o propósito de estar orando para expulsar demônio ou libertação. Não, o meu propósito é apacentar, é ver vidas verdadeiramente transformadas na presença de Deus, ver famílias felizes, ver pessoas que queiram verdadeiramente transformar sua vida, mudar a maneira que está vivendo. E Deus é um Deus que opera em todas as áreas. Quem aí crê que Deus opera em todas as áreas? Você que está aqui nessa live comigo, você crê que Deus opera na vida
espiritual? Você crê que Deus opera na vida sentimental? Você crê que Deus opera na vida financeira? Você crê que Deus opera na vida física, né? No corpo? Então, se você crê, eu também creio, e pela fé nós alcançaremos aí a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Então, é para esse é o acompanhamento espiritual que eu quero te dar. Então, antes de nós iniciarmos, eu vou estar fazendo uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha estar operando. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Pai, honra a fé deste irmão, desta irmã que está agora reunido comigo nesta hora, buscando, Senhor, uma direção de corpo, alma e espírito, para que o Teu reino venha avançar. Eu te agradeço por cada alma que está aqui comigo. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença. Eu te agradeço que, mesmo com pouca força, eu e meu irmão não temos negado o amor ao Teu nome. E estamos aqui reunidos para Te glorificar e Te exaltar para todo sempre. Então, Senhor Jesus, me dá sabedoria, entendimento da Tua palavra, para que tudo, Senhor, que veio a ser ministrado, ensinado, venha verdadeiramente surtir efeito na vida desta pessoa. Que este irmão venha ter força, que esta irmã venha ter força para Te servir e Te adorar. Senhor, eu Te glorifico, eu Te exalto e peço para que o Teu reino venha estar avançando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você que crê nesta oração aí na sua casa, diga amém. A paz do Senhor Jesus, nossa irmã Sebastiana. A paz do Senhor Jesus, nossa irmã Sebastiana. A paz do Senhor Jesus, nossa irmã Rosélia. Meus amados irmãos, então, vou estar colocando aqui para que a gente venha estar meditando acerca disso. Nós vamos estar falando aí de acompanhamento espiritual. Então, nós vamos iniciar uma série de ensinamentos com um propósito. Cada ensinamento desses propósitos que nós vamos estar tendo aqui vai ser um propósito de aproximar Deus da sua vida, para que Deus venha te dar sabedoria, para que Deus venha te capacitar de corpo, de alma, de espírito, para que o reino dos céus venha avançar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua saúde, para que nós venhamos ter, eu também sou participante aí desse projeto e eu também quero crescer espiritualmente mais do que aquilo que Deus tem me dado, porque o céu é o limite para que a gente venha buscar. Então, todas as dúvidas que as pessoas durante esses anos todos têm me perguntado, porque eu tenho ajudado pessoas que querem fazer visita, mas muitas das vezes não estão preparados ainda para fazer visita. Eu tenho acompanhado pessoas que querem pregar, mas elas não têm a preparação, porque não tem ninguém que ensina como ela pregar, o que ela vai pregar, onde ela vai pregar. Ninguém ora para o evangelismo que ela vai fazer, por cobertura espiritual. Eu tenho acompanhado pessoas que estão desesperadas, orando pelo esposo, pelo filho, pela filha. Eu tenho acompanhado pessoas que estão desesperadas ali, querendo buscar uma cura, sem entender por que aquela enfermidade vai, aquela enfermidade volta. Então, eu tenho assentado e tirado muitas dúvidas. E é para isso, meus amados irmãos, que nós estamos fazendo essa live aqui. Nós vamos tentar fazer 3 vezes na semana. Então, ore por mim, para que tudo venha correr bem. Ore aí, para que você venha conseguir. Na terça-feira, nós estaremos falando tudo referente ao corpo. Corpo, doutrina do corpo. E nós estaremos falando tudo que é referente ao nosso corpo. Doutrina da alma, nós estaremos falando aí na quinta-feira. Toda quinta-feira nós estaremos ali falando da doutrina da alma, que é o sentimento, as emoções, a ira, perdão, traumas, coisas que a gente tem que se limpar, e você vai detectar se tem isso, que isso possa estar te travando. E espírito, nós vamos falar aí no sábado sobre espírito, e sempre estaremos fazendo perguntas, mas nós vamos fazer também coisas que tem que ser utilizadas na prática. Nós vamos estar fazendo na prática jejum, oração, evangelismo. Nós vamos estar fazendo na prática culto no lar para a família. Você vai fazer aí culto no lar, vai separar, olha, quarta-feira eu vou separar o culto no lar, nós vamos fazer estratégias para que a sua família venha te servir. Você que faz aí festa de aniversário, agora que está entrando no final de ano, muitas das vezes as pessoas se reúnem para comemorar ali as festas do final de ano. A gente não comemora o Natal,
mas a gente sabe que os nossos familiares, nossos parentes comemoram e muitas das vezes eles vêm dar Feliz Natal. E o que a gente vai falar para eles? A gente tem que pregar Jesus Cristo, a gente tem que ter sabedoria, ter uma porta de entrada para ganhar. Como que a gente evangeliza o nosso filho, a nossa filha? Como que a gente ora para que nosso filho venha ter direção? Então é esse acompanhamento que eu quero dar. O povo está sem direção. O povo vai, escuta a palavra, mas muitas das vezes não entende a palavra de Deus. Tem pessoas que não entendem a leitura bíblica. E eu quero mostrar para vocês aí também como que a gente vai entender, examinar a Escritura, como a gente vai ler capítulo por capítulo. Nós vamos organizar a nossa vida. Nós estamos chegando no final do ano, meus irmãos. Eu tenho certeza que a gente não pode viver inconsequente. Hoje é o dia que você vai pegar aí na tua casa um papel, uma caneta, uma folha em branco e depois compra um caderno, porque hoje é o dia que nós vamos organizar a nossa casa. A casa é o templo e morada do Espírito Santo. Hoje é o dia que nós vamos organizar a nossa casa. Hoje é o dia que nós vamos estar organizando. Eu quero que você, nesse papel, nessa caneta aí agora, em nome do Senhor Jesus, pega o papel, a caneta, anota e depois, se você não tiver papel e caneta, veja o vídeo. Quando você comprar um caderno, busca comprar um caderno, separa esse caderno só para isso. Porque nós vamos buscar Deus com um objetivo. Nós vamos orar com um objetivo. Nós vamos colocar diante de Deus aonde que a gente quer chegar. Porque eu tenho certeza que você tem um monte de planos que você colocou para esse ano de 2022 e não aconteceu. Será que foi porque você se esforçou? Será que foi porque você fez certo, você fez o pedido, você colocou diante de Deus, você consagrou, ou você somente colocou o plano e não executou, somente ficou no papel, você esqueceu, deixou de lado. Então isso não era tão importante para ti. Então agora nós vamos reorganizar e vamos ver como que a gente está perante a Deus nesse momento. Primeiramente, agora a gente tem que analisar como é que está a minha vida com Deus, como é que está o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo aí e meditando nessa palavra. Que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente e que todo o espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Veja, meus amados irmãos, então que a Bíblia está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo que a gente tem que ter o corpo, a alma e o espírito preservado, irrepreensível. O que é a palavra irrepreensível? É alguém que não tem em que ser repreendido. Então veja como uma pessoa é irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é quando a pessoa vem para repreender aquela pessoa, mas não tem o que repreender. Veja que foi encontrado isso em Estevão, foi encontrado em João Batista, foi encontrado isso em Jesus, foi encontrado em diversos homens de Deus, onde tentaram tramar algo para eles, mas tiveram que inventar calúnia, inventar mentira. Então, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que está preservando ali a Deus de corpo, de alma e espírito. Veja que quando chegou aquele homem agora falando para Jesus, e Jesus perguntou qual é o maior mandamento. É buscar a Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo o espírito, todo o teu entendimento. Então é buscar a Deus completamente. Então não basta nós buscar a Deus somente com as vestes. Tem muitas pessoas que estão buscando com as vestes, estão andando decente, estão ali preservando ali, em nome do Senhor Jesus, as vestes, a doutrina, a santificação do corpo, mas estão ali com o sentimento aprisionado em medo, em ódio, em ganância, em orgulho, em soberba, em muitas coisas que está dentro do seu coração, ao ponto que não consegue perdoar, ao ponto que não consegue liberar perdão, ao ponto que não consegue superar traumas. Então estão aprisionados ali a sua alma. Então essa também que é a preocupação. Tem muitas pessoas que não têm mágoa de ninguém, são uma pessoa boa, abençoada, está na doutrina, está fazendo tudo certo conforme a palavra de Deus, porém é uma pessoa que não consegue orar, é uma pessoa que não consegue jejuar, é uma pessoa que não consegue ter o prazer para fazer as coisas de Deus, é uma pessoa que não consegue evangelizar nem mesmo o filho, nem mesmo a filha, não consegue nem instruir nem mesmo a casa, não consegue pregar nem para o esposo, não consegue fazer nada para Deus.
aquela pessoa pensa que está bem, mas está fraca espiritualmente, porque ela não lê a palavra de Deus, ela não medita na palavra de Deus, ela não ora, ela não jejua, ela não faz nada espiritualmente. Então, essa pessoa não está preparado para a vinda do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos preparar de corpo, de alma e de espírito. Nós vamos falar aqui também de coisas que influenciam na nossa vida, de coisas espirituais. Nós vamos falar de coisas até mesmo, né, que é necessário para que a gente venha crescer espiritualmente. Meus amados irmãos, agora é o momento de nós analisar como que você está hoje. Esses ensinamentos que eu vou dar é ensinamento de direção. E você tem que pegar aí agora, quando puder, um papel e uma caneta, e você tem que ser fiel consigo mesmo. Não adianta você olhar tudo isso aí que está escrito e achar, nossa, eu estou bem, eu estou perfeito. Olha, eu estou na doutrina, eu não tenho mágoa de ninguém, eu tenho vida de oração. Então, por que muitas das vezes tu fica fraco espiritualmente, cai e não consegue fortalecer ninguém? Então, nós vamos primeiramente falar sobre o corpo. Então, nós vamos estar falando aí sobre o corpo. Olha, o corpo, nós temos que cuidar de corpo, de alma e de espírito. Então, nosso corpo ele tem que ser um corpo que esteja aqui, saudável, para que a gente venha estar aí conseguindo fazer a obra de Deus. Um corpo que a gente venha cuidar do corpo. A Bíblia vai nos dizer que o corpo é templo e morada do Espírito Santo e que nós temos que cuidar também da nossa saúde, que nós temos que cuidar do nosso corpo. A doutrina do corpo não está baseada somente em estar ali, né, se vestindo. A Bíblia diz que o pecado de glutonaria é pecado. Então, muitas pessoas até mesmo comem demais, muitas pessoas ali acabam caindo nesse pecado de glutonaria que é pouco pregado. Mas existe aí a glutonaria, e isso é pecado. E isso faz com que prejudique aí o corpo. Muitas das vezes a pessoa ela tem dores no corpo, ela tem doenças que foi por causa da sua alimentação. Eu vou te falar que tem sim, uma das coisas está ligada com a outra. Veja, meus amados irmãos, que está ali na doutrina da alma, o qual nós vamos aprender a ansiedade. E muitas pessoas que, por conta da ansiedade, acabam se alimentando desordenadamente, e essa alimentação acaba prejudicando a saúde. Então, existe algo que vem, né, de uma forma que aquela pessoa acaba se alimentando desordenadamente e ela acaba sem conseguir, né, crescer espiritualmente, não consegue jejuar, não consegue buscar. Nós vamos falar tudo aqui, dar um segredo. Então, eu quero te perguntar para você, como é que você está? Você tem cuidado do seu corpo, preservado o seu corpo? Outra coisa que tem a ver com o corpo, né? A nossa saúde financeira. Porque não adianta, meus amados irmãos. Eu tive até mesmo vendo uma irmã que comentou ali e falou: se preocupa com o espiritual, dá o espiritual para o povo. Não. Eu falo diariamente com pastores que muitas das vezes estão ali preocupados com a família, com a casa, com o alimento, porque a vida financeira, se ela não estiver estabilizada, ela destrói um lar, ela destrói um casamento. A vida financeira, se ela não estiver estabilizada, o que acontece, meus amados irmãos? Essa pessoa acaba tendo divórcio, separação, briga. Se a vida financeira de uma pessoa, seja espiritual ela qual for, não estiver estabilizada, essa pessoa vai se corromper por dinheiro. Então, nós temos que cuidar sim da vida financeira nossa. Deus deu sabedoria para José administrar. Então, Deus vai ter que dar. Agora nós vamos orar e buscar para que Deus nos dê sabedoria também para nós administrar a nossa vida financeira. Porque é triste, meus amados irmãos. Eu tenho visto, e eu mesmo estou passando por grandes provas, mas eu tenho visto muitos irmãos passando por muitas provações. E isso, meus amados irmãos, é muito importante nós controlar, porque o governo do anticristo, ele vai preparar tudo isso dessa maneira, para que o povo de Deus venha estar endividado. Então, pessoas que estão no SPC, pessoas que estão no Serasa, a Bíblia diz que nós temos que pagar nossas dívidas. Isso pode fazer com que tu venha perder a tua salvação. Então, veja, meus amados irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, mas nós não amamos o dinheiro. Mas Jesus disse, aquele que deve imposto tem que pagar imposto. Paga aquilo que tu deve. Então, quando Jesus foi cobrado da dívida, ele pagou. E muitos irmãos estão aí endividados e está ali bem, orando, buscando pelo espiritual. Está ali bem, buscando, só que está com dívida. E essa pendência vai fazer com que a tua alma venha, assim, ser cobrada naquele grande dia. Ah, mas Deus não sabe que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas, meus amados irmãos, Deus sabe que tu não tem dinheiro para pagar. Mas
se você analisar o que você está fazendo para se esforçar, para que você venha colocar a sua conta em dia. Uma pessoa que não tem as contas em dia, muitas das vezes ela não consegue dormir, ela não consegue buscar espiritualmente. Uma pessoa que está com as contas atrasadas, ela fica atordoada, ela esquece do espiritual. Eu não estou dizendo em riqueza, eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus, eu estou dizendo que fica difícil de buscar Deus, que é difícil de nós glorificar a Deus. Então, eu quero te fazer essa pergunta aí. Como é que está a tua vida financeira? Ela está bem? Todos estão me ouvindo? Só para ver se... que parou até para mim aqui os comentários. Todos estão me ouvindo? Eu quero perguntar para você agora, como está a tua vida financeira? Está? Como é que você quer? Aí eu peço para que você depois pegue no papel, coloque: a minha vida financeira não está bem. Porque nós vamos começar a buscar direção de Deus para que a gente venha estar melhorando a nossa vida financeira, melhorando os nossos negócios, porque Deus dá sabedoria. Eu escutei algo de um pastor no ano que passou, e ele disse que, olha só, eu vou te dizer uma palavra que está em Deuteronômio 28, e a Bíblia diz que Deus nos coloca por cabeça e não por cauda. Então, meus amados irmãos, Deus ele quer dar sabedoria para que você venha administrar o teu negócio, para que você tenha a direção. Então, Deus ele nos coloca por cabeça e não por cauda, se nós ouvires e obedecer a voz de Deus. Então, Deus vai nos dar sabedoria, vai nos dar direção, basta nós crer e tomar posse da nossa vitória em nome do Senhor Jesus. A alimentação também, meus irmãos, a gente precisa aí estar alimentado, a gente precisa sim, a Bíblia vai nos dizer que Daniel cuidou da alimentação, a Bíblia vai nos dizer que diversas vezes vários homens de Deus eles cuidaram sim da sua alimentação. É necessário nós cuidarmos também da alimentação. Isso também é preservar o corpo. O corpo é templo e morada do Espírito Santo. É necessário também nós termos um descanso, porque muitas pessoas passam a madrugada sem dormir e acabam acordando tarde, acabam acordando depois do meio-dia, 1 hora. Isso daí não é coisas de um homem de Deus, uma serva de Deus, que fica a noite toda, a madrugada, não ora, fica vendo vídeo no YouTube, vendo vídeo aqui, vendo vídeo ali, e depois não consegue ter paz de espírito para se acordar cedo, para orar, para colocar na presença de Deus. E isso, meus amados irmãos, tem que ser controlado por nós. A gente tem que controlar o corpo, tem que ter sim um descanso. Você tem que ter o descanso para que você venha descansar com a sua família. Você tem que ter o descanso para que você venha ter ali um lazer com a sua família. Você tem que ter um tempo para você. Você tem que ter um tempo de descanso do seu corpo, porque muitas das vezes, quando nós ficamos cansados, a gente não consegue nem pensar direito. Quando a gente está cansado, a gente não consegue fazer nada direito. Então veja que esses ensinamentos vai ser tudo pela direção do Espírito, corpo, alma e espírito, para que a gente venha crescer espiritualmente. E agora eu quero que você coloque aí no seu caderno, onde você está anotando, e coloque e diga: como é que está o meu descanso? Eu estou cansado? Eu estou conseguindo descansar o meu corpo? Eu estou conseguindo preservar o meu corpo para que o Espírito Santo de Deus venha habitar? Então é tudo isso que nós vamos aprender hoje. Hoje, o primeiro ensino é para nós organizar e ver aonde que a gente tem que melhorar. É para nós organizar e ver como é que nós estamos diante de Deus. É para nós colocarmos ali e analisar a nossa vida e colocar em ordem. Porque, meus amados irmãos, eu estou vendo que muitos irmãos estão sem direção e eu vou dizer para vocês algo: nunca vai estar bem em todas as áreas. Vai ter hora que tu vai precisar buscar pelo corpo, vai ter hora que tu vai ter que buscar pela tua alma, vai ter hora que tu vai ter que buscar pelo espírito, mas tu vai estar sempre tentando alinhar um desses três. Você vai estar sempre buscando, estar consertando um desses três. Então agora nós vamos passar para a doutrina da alma. Se é corpo, alma e espírito, o que é a doutrina da alma? Está ligado a sentimentos, está ligado à emoção. Eu vejo que no dia de hoje, nós temos sofrido muito por ansiedade. A gente hoje, pela internet, nós estamos consumindo muitas informações. Informações essas que não estão nos ajudando. E a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam para ontem, mas a gente não tem paciência para dar os passos, para caminhar passo a passo. Veja que o reino dos céus é tomado por esforço e por perseverança. Então nós temos que perseverar, nós temos que tentar controlar a nossa ansiedade. A ansiedade é algo que Jesus Cristo disse: porque andeis ansiosos sobre vossas vidas, quando você tem de comer, quando você tem de beber. Eu, há pouco tempo, estava assim, porque eu queria ver a vitória, eu quero ver a vitória, eu quero alcançar, eu quero que meus projetos dê certo. Mas eu tenho que entender que tudo é no tempo de Deus, e que Deus é que vai fazer na hora certa
Então, a gente tendo ali o que comer, a gente fazendo o que a gente tem que fazer hoje, está bom. O que você fez hoje para conquistar aquilo que você quer? Então, meus amados irmãos, como é que está a tua cidade? Você tem conseguido controlar? Existem muitas pessoas que têm medo, existem muitas pessoas que têm medo até mesmo de vencer, têm medo que dê certo, têm medo de muitas coisas, medo de evangelizar, medo de pregar. E a Bíblia diz que a gente deve temer somente a Deus. E isso está ligado à alma, a sentimento, a emoções. Veja que o corpo perece. Veja que a alma também, lá no céu nós não vamos levar esses sentimentos. Mas o espírito ele está pronto, ele fica. Meus irmãos, perdão. Muitas pessoas não conseguem liberar o perdão para as pessoas. Então analisa aí, coloca no papel que você está escrevendo. Eu preciso pedir perdão para tantas pessoas. Eu vou orar por essas pessoas pedindo perdão. Quem sabe você tem uma mágoa ainda dentro de ti que está te impedindo de crescer. Quem sabe você está preso por algo coisas que falaram, que fizeram para ti, que você não consegue esquecer, que você está ali até mesmo acompanhando a vida daquelas pessoas e torcendo até mesmo pela queda delas, porque elas te feriram, porque elas te magoaram. Então, meus amados irmãos, o perdão, ele rompe barreira. É necessário você perdoar. É necessário você tirar também o ódio, a ira de dentro do teu coração, porque tem pessoas que não conseguem se dar bem com um irmão, com uma irmã. Tem pessoas que não conseguem perdoar um irmão. Tem pessoas que não conseguem se dar bem por conta do ódio, ira, um sentimento que não provém de Deus nessa situação, nessa ocasião. A gente sabe que Deus derramará a ira dele sobre a terra e que Deus se ira, né? Mas a Bíblia diz para irar e não pecar. Então se torna pecado quando a gente fica ali com aquela ira sobre alguém. Então é necessário perdoar. A vida sentimental também está ligada ao casamento. Como que está aí o nosso casamento, né? Nós temos que estar buscando cada vez mais melhorar o nosso casamento. E o casamento, como disse o apóstolo Paulo, é um grande mistério. É uma coisa que a gente tem que consertar, tem que ir sempre ajustando. E nunca o casamento vai estar perfeito. A Bíblia diz que a noiva de Cristo é a igreja. E a igreja não é perfeita com Cristo. Cristo é perfeito. Mas há uma relação de amor. Por quê? Porque quem ama, ele suporta tantas coisas. Então, muitas das vezes, a gente não vai estar bem com o esposo, com a esposa, mas o nosso amor vai ter que suportar. Porque Deus ele colocou do lado aquele companheiro, aquela companheira para estar nos acompanhando, para que a gente venha estar ali, fazendo com que o reino venha crescer. Quem quer separação, divisão, divórcio, é Satanás. Então nós temos que tentar sempre estar ali, né, alinhando os nossos propósitos familiares também diante de Deus. E aqui, nesses ensinamentos, nós vamos ter o dia em que a gente vai escolher na semana, o dia que você vai escolher uma vez na semana, no próximo ensinamento. Eu quero que você anote aí, falando, meu casamento, e bota do lado, eu quero que melhore. Eu preciso orar pelo meu casamento. Veja tantas áreas que tem para você orar. Se você necessita orar pela ansiedade, se você necessita orar por algum trauma que você tem. Então é necessário, meus amados irmãos, nós organizarmos de corpo, alma e espírito e ver aonde que nós estamos errando, para que a gente venha ter um crescimento, para que a gente venha receber cada dia mais a porção do Espírito. E a Bíblia diz que nós temos que estar preparado de corpo, alma e espírito. Quem sabe o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração esse ensinamento para que a gente venha se preparar mais, porque Jesus Cristo está voltando. Quantos creem que Jesus Cristo está voltando? Eu creio que Jesus Cristo está voltando. Eu creio que eu tenho que me preparar de corpo, eu creio que eu tenho que me preparar de alma, eu creio que eu tenho que me preparar de espírito. Porque não adianta também a gente só estar preparado ali em espírito. Por quê? Agora nós vamos falar de espírito. Mas vocês sabem que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, veja, meus amados irmãos, o homem tem o Espírito, mas Deus tem o Espírito dele. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, que que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, ao ponto que nós clamamos Abba Pai. Então, o nosso Espírito tem que estar conectado com o Espírito de Deus. Então, como é que nós nos conectamos com o Espírito de Deus? É em oração. Como é que está agora a tua vida de oração? Coloca aí no papel. Como é que está? Eu estou conseguindo orar, eu estou conseguindo buscar a Deus, eu estou conseguindo orar de madrugada, eu estou conseguindo ter um tempo com Deus, eu estou conseguindo separar um tempo com Deus. Aí você tem que ser fiel contigo mesmo. E se você quiser crescer, você vai ter que dizer, não, eu estou precisando orar mais. Eu não consigo orar. Eu estou numa barreira
estou sofrendo uma barreira. E nós vamos fazer estratégias para que você venha sair de tudo isso. Por que eu estou pedindo para você anotar no papel? Porque depois nós vamos ter ensinamentos em cada uma dessas áreas. Como volto a dizer, que na terça-feira nós iremos falar sobre os problemas e as dificuldades que nós encontramos no corpo. Os problemas e a dificuldade que nós encontramos na alma será na quinta-feira e no sábado do Espírito. As dificuldades que nós temos de oração, a dificuldade de leitura da palavra, nós vamos sanar essa dificuldade. Vou mostrar para vocês como é que você vai ler a palavra de Deus, como é que você vai entender, como é que tu vai ter desejo, vontade de ler a palavra de Deus. Muitas pessoas pegam a Bíblia para ler do começo e nunca não consegue ler. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus quem te guia, ele te leva lá para outra parte para ler. Muitas pessoas lê e não entendem. Mas esse problema aí vai ser sanado, porque nós vamos fazer a live, né, no sábado, e nós vamos estar analisando ali a palavra de Deus. Eu vou mostrar para você como que lê a leitura da palavra, como se entende. Vou mostrar para você como jejua, você que não consegue jejuar. Então veja, meus amados irmãos, que nós temos muito que se consertar diante de Deus e melhorar muitas áreas. Nós temos que melhorar de corpo, nós temos que melhorar de alma, nós temos que melhorar de espírito, para que a gente venha saber dominar, né? Porque muitas pessoas se desviam da presença de Deus. Muitas das vezes já vi homens de oração, homens de jejum, se desviando por conta do corpo, porque não conseguiu controlar ali a incontinência, né? E acabou se desviando, deitando com mulheres. Pessoas que não conseguiram controlar a incontinência das drogas e acabaram se desviando. Pessoas que não conseguiram controlar a sua emoção, não conseguiram controlar os seus desejos, não conseguiram se controlar e acabaram se desviando, afastando de Deus, se sentiram desamados, se sentiram desamparados, se sentiram abandonados por Deus e se afastaram da presença de Deus. Pessoas também que, por não ter uma vida de oração, por não ter uma leitura da palavra, por não evangelizar. A gente tem que evangelizar. Jejum e consagração são coisas diferentes. Consagração é quando você separa aquela consagração, aquela manhã para estar buscando a Deus. Por exemplo, no final de semana, sábado ou domingo, você vai separar ali aquele dia para estar consagrando a Deus. Eu vou separar a minha manhã das 10 às 8. Eu vou estar lendo a palavra de Deus, escutando hinos e buscando a Deus pela manhã. Então você vai separar um dia para a consagração. Você vai separar um dia para fazer um culto do lar, com seu filho, com a sua filha, com seu esposo. Porque se você quer ganhar o seu esposo, quer ganhar o seu filho, você precisa pregar para ele. Você precisa chamar o Espírito Santo de Deus para sua casa. Então você vai colocar ali no seu caderno e vai dizer, olha, não precisa ser nessa semana, mas na próxima semana eu já quero estar iniciando um culto no lar, onde o meu filho vai louvar. Eu vou te mostrar passo a passo como que você pode organizar isso. Quando você pode, mesmo que o seu esposo não seja crente, peça isso para ele. Fala com ele, conversa com ele, olha, tu me pede tantas coisas, faço tantas coisas. Eu só quero separar 1 hora de oração aqui em casa e louvor e adoração. Fazer um culto na quarta-feira, antes da janta, depois da janta, colocar o filho para louvar. Isso vai louvar a Deus, isso vai fazer com que você consagre a sua casa, consagre o seu lar. E todo demônio que tiver aí atormentando o casamento, a vida espiritual, vai cair por terra. Porque você não vai ser só ouvinte da palavra de Deus, agora praticante da palavra de Deus. Você vai começar a praticar. Nós vamos ter o dia que eu vou mostrar para você como evangelizar. Pastor, mas eu nunca evangelizei, eu tenho medo de evangelizar. Você pode evangelizar um familiar, um parente seu. Você pode separar um domingo, um sábado, um feriado, para ir almoçar na casa de um amigo, de uma amiga, na casa de um familiar que não conhece a Deus, separar lá e fazer agora a obra de Deus lá, pregar, ir lá almoçar com aquela pessoa. Pega alguém que está aí com mais necessidade, leva um prato de comida lá, leva ali um pedaço de carne, faz ali uma refeição, vai lá, fala de Jesus para essa pessoa, anuncia de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para essas pessoas aí. Então, meus amados irmãos, não fique dependente de homem, de pastor, de mulher. Dependa do Espírito Santo de Deus. E isso vai te fortalecer. Você vai ver quanto é bom para você fazer a obra de Deus. Você vai ver quanto é bom para você evangelizar. Você vai ver quanto é bom para você fazer esse culto na sua casa e ainda vai fazer um culto agora na casa de algum familiar, de algum amigo, de algum parente. Então, vai ser bênção de Deus, o reino dos céus vai avançar
e Deus vai se agradar. Eu vou estar ensinando vocês, dando a direção e também mostrando passo a passo. Vai ser fácil, é simples. E você vai ver que Deus vai te usar poderosamente. Lembrando que nós vamos orar também, vamos jejuar, vamos separar um dia da semana para consagrar. Pastor, eu não sei jejuar, eu não consigo jejuar, eu tomo remédio. Você que toma remédio e não pode jejuar, nós vamos fazer uma estratégia. Se você não pode jejuar por conta do remédio ou porque está amamentando, você vai tirar durante um mês aquele alimento que você mais gosta. Sim, você vai tirar o cafezinho, porque tem muitas pessoas que gostam de café, mas não conseguem jejuar por conta do remédio. Você vai ficar um mês sem tomar café. Você vai fazer um propósito com Deus. Você vai fazer um voto com Deus. Eu vou largar o café, ou a comida que você mais gosta, ou aquilo que você faz no dia a dia. Eu vou deixar o meu café de lado, porque eu vou agora deixar aquilo que eu mais gosto para me consagrar esse mês para Deus. Se você não fizer, você é nítido que a tua carne está gritando mais, porque você está gritando mais pelo seu desejo carnal, aquilo que você pode beber, do que beber da água da fonte da vida eterna. Então não vai ter desculpa para as pessoas que não querem buscar a Deus. Não vai mais ter desculpa, eu não consigo jejuar, eu não posso jejuar. Você vai fazer um propósito, e é tu e Deus, não é com o pastor Diego. Você vai fazer um propósito com Deus para você crescer espiritualmente. Se você quiser crescer espiritualmente, mudar a tua casa, mudar a tua família, você vai aprender muitas coisas aqui, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar, te dar sabedoria e crescer, colocar em prática. Porque o inimigo não vai querer que você faça um culto na sua casa. O inimigo não vai querer que você evangelize. O inimigo não vai querer que você jejue. O inimigo não vai querer que você venha estar consagrando. O inimigo não vai querer que você venha alcançar a libertação. Mas se você tiver com o propósito de buscar a Deus e colocar em prática os ensinamentos, não ser somente ouvinte, mas colocar em prática aquilo que eu vou te mostrar perante a Bíblia, aquela direção que eu vou te dar perante a Bíblia e as dúvidas que você vai poder tirar comigo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus vai estar conosco, porque Deus se agrada. É uma movimentação, é um movimento para que verdadeiramente venha a ter um avivamento. E quem sabe você aí já vai estar já fazendo a obra de Deus e mais pessoas se unindo e você ajudando mais pessoas e mais pessoas crescendo. É isso que a gente quer. A gente quer sanar. Eu já estou cansado diante de Deus de as pessoas pensar que nós pastores somos como aspirina, como um remédio que somente na hora da dor elas vêm e pedem oração, a dor passa e depois ela some. É isso que tem acontecido conosco. As pessoas vêm, nos usam como uma aspirina. Pastor, ora por mim, porque eu estou passando por uma prova, por uma luta. Elas passam por aquela prova, passam por aquela luta e depois se afastam de Deus, se afastam da presença de Deus. Não, eu quero te ensinar a andar com Jesus. Eu quero te ensinar a andar com o Espírito Santo. Eu quero te ensinar a sanar essa dor, sanar essa ferida, porque ela vai e volta. Ela vai e volta, tu fica sempre correndo atrás de oração de alguém. Sim, a gente tem que pedir oração, a gente ora, pede oração, mas a gente também tem que saber orar para Deus primeiramente, a gente tem que saber se fortalecer com Deus, a gente tem que saber estar de pé, porque muitas pessoas às vezes se apoiam no homem, na mulher, e acabam se decepcionando e acabam se desviando. Isso que Deus não está se agradando. É isso que Deus não quer. Com que venha se apoiar no homem, com que venha se apoiar na mulher. Nós temos que estar apoiado em Deus, nós temos que estar fortalecido em Deus. E se nós estivermos com a ordem de corpo, alma e espírito, nós vamos ter aí um crescimento espiritual, em nome de Jesus. Então, nós precisamos desse acompanhamento. Meus amados irmãos, nós criamos um grupo lá no Telegram. Muitos irmãos são contra essas ferramentas, mas nós temos ali um grupo de homens de Deus, mulheres de Deus. A metade dos irmãos estão lá no grupo. Se você quiser, depois, coloque aí nos comentários, eu quero participar do grupo, que eu vou estar colocando o link para que você entre e venha estar conosco, que ali nós vamos começar a dar direção. Ali também, além das lives aqui, eu vou dar direção para que os irmãos venham cultuar, para que os irmãos venham fazer o culto, para que os irmãos venham ensinar os filhos a louvar, para que você venha pregar para o seu filho, para a sua filha, para que você venha ensinar a palavra de Deus. Lembra como antigamente era? Antes de dormir, o pai e a mãe liam um livro para a criança dormir. Hoje nós temos que fazer isso para os nossos bebês. Nós temos que ler a história de Daniel, nós temos que ler a história de Davi, nós temos que ler a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que sim trazer a educação espiritual para a nossa casa, porque lá fora o mundo está se preparando para ensinar o que é perverso para o seu filho.
E não somente na escola, os amigos, porque pensa que aonde que foi que eu experimentei o primeiro baseado de maconha? Foi na escola. Aonde que foi que eu experimentei a primeira copo de bebida? Foi na escola, foi na festa de escola. Então, meus amados irmãos, o mundo está prestes a ensinar os teus filhos a perversidade. E se nós não ensinar o princípio da palavra de Deus dentro de casa, nós vamos perder o controle da nossa casa e da nossa família. E depois que perder o controle, uma coisa é o teu filho ir lá oferecer e ele saber que é errado. Uma coisa é o teu filho ir lá, eles oferecer e ele nem saber que é errado. E ele ir pela onda dos amigos, ele ir pela onda das pessoas e utilizar, porque todo mundo acha bonito, todo mundo acha bacana. Mas agora, quando você chega antes do tempo, você vai antecipar Satanás e vai instruir o seu filho naquilo que é certo, naquilo que é errado. No momento que ele for fazer, ele já vai saber que ali está ferindo o princípio da palavra de Deus, que ali ele está entristecendo a Deus, que ali não é o princípio da casa dele que ensinou. Então, meus amados irmãos, a proteção não está em só depois chorar. Pastor, ora pelo meu filho que está nas drogas. Não, nós vamos antecipar. Nós vamos ensinar antes os teus filhos para que eles não venham cair nas drogas. E se ele está nas drogas hoje, nós vamos ter que agora orar e sacrificar, jejuar por ele. Vamos ter que pregar, vamos ter que dar amor, vamos ter que tentar trazer essa alma de volta, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, cada caso vai ser um caso. Cada situação uma situação. Cada um tem uma luta. Cada um tem uma prova. E eu quero separar as lutas e as provas de todos para que a gente venha conseguir vencer. Eu quero que você anote depois no papel, se você estiver anotando no papel ou vai anotar depois, como que você quer chegar no final do próximo ano. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguiram chegar onde queriam esse ano. Mas se a gente não buscar a Deus com propósito, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Lembra que o povo saiu do deserto e foi diante da terra prometida e o propósito era chegar a Canaã? Então nós vamos ter um propósito. Todos nós temos um propósito de salvação, mas a gente ainda tem uma vida aqui na terra. Uma vida que a gente tem que cuidar do nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Uma vida que nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que ter um propósito. Nós temos que entender qual é a nossa direção aqui na terra. Porque no momento que a gente entende o nosso propósito, a nossa direção, a gente alcança aí as vitórias. Então, meus amados irmãos, temos que alcançar aí o propósito, temos que alcançar a direção. O que você quer para o seu filho? O que você quer para sua filha? O que você quer para sua vida financeira? Você quer continuar ficando sempre nessa prova? Você quer continuar? Olha, eu estou na prova financeira, eu vou continuar. Ou nós vamos começar a buscar alternativas para que você venha sair dessa situação. Ou nós vamos orar a Deus e vamos se movimentar, pedir para que Deus nos dê sabedoria, para que algo que a gente saiba fazer venha e está agora se tornando até mesmo um negócio. Então, para que Deus nos dê direção, para que a gente encontre a alternativa de estar crescendo também financeiramente, porque é necessário crescer financeiramente. Se não fosse assim, as pessoas não trabalhavam. Muitos irmãos aí trabalham, buscam. Se fosse assim, a gente não tinha que trabalhar. Então, a gente precisa, em nome do Senhor Jesus. Como é que você quer estar no final do próximo ano? Porque nós vamos fazer mês a mês, nós vamos analisar mês a mês. Aí, tudo que você anotou que precisa mudar e melhorar, nós vamos agora trabalhar esse mês. E aí, no próximo mês, nós vamos anotar, nós vamos ver aquilo que a gente anotou de novo. E vamos ver, dizendo, olha, esse sentimento que eu tinha de ira, graças a Deus eu consegui me libertar. Agora eu tenho que controlar a minha ansiedade. Essa luta que eu estava passando financeira, Deus me abençoou, me deu uma causa na justiça, eu administrei dinheiro, porque, meus amados irmãos, Deus me revelou que Ele abençoa sim, mas o povo não sabe administrar. Ele tem nos abençoado, Ele tem te abençoado, tem me abençoado, mas nós, muitas das vezes, gastamos mais do que aquilo que nós ganhamos. E administrar é algo que é de Deus. A gente tem que aprender a administrar. Deus deu sabedoria para Daniel administrar, ele administrou o governo. Deus deu sabedoria para José. Então, veja que Deus deu sabedoria para Pedro, deu sabedoria para o povo ali administrar o dinheiro da igreja. Então, a gente tem que ter a sabedoria para administrar, e quem dá é Deus, para que a gente venha administrar aquilo que a gente está recebendo, para que a gente não venha gastar naquilo que não é pão. Então, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre alimentação. A Bíblia fala sobre muitas coisas que nós vamos estar falando, e tudo eu vou mostrar pela palavra de Deus, que a gente deve preservar e deve guardar em nome do Senhor Jesus.
Nós vamos estar falando também sobre libertação. Vamos estar aprofundando de libertação. Então vai ser um ano de acompanhamento, onde eu quero que você veja, olha, eu preciso ainda ser liberto. Em qual área que você precisa ser liberto? Então nós vamos lutar por aquilo. Eu preciso trazer Deus para minha casa. Eu estou em falha com Deus, eu preciso louvar, eu preciso fazer o culto, eu preciso pregar a palavra de Deus para o meu filho, eu preciso trazer um ensinamento bíblico na semana. Porque, meus amados irmãos, volto a dizer, o Espírito Santo de Deus está me inquietando. As trevas estão furiosas para ensinar errado os nossos filhos. E sabe o que vai acontecer? Você vai ensinar ele pela palavra de Deus. Você vai ensinar ele pela Bíblia. Veja que na escola, todos os dias, durante 4 horas, tem alguém ensinando eles e ensinando a fazer coisa errada. E a gente vai separar uma vez na semana, porque a palavra de Deus tem mais poder para libertar, para curar. Fazendo uma hora, onde que você vai separar para louvar, vai cantar um hino, vai pedir para ele cantar um hino. Se ninguém quiser cantar o hino, você, irmã, canta o hino. Você, irmã, lê uma palavra, fala aquilo que você entendeu da palavra, abre a palavra aleatoriamente, começa a trazer o reino para dentro da tua casa, que eu tenho certeza que Deus vai converter o teu esposo, que Deus vai converter a tua esposa, que Deus vai converter o teu filho, vai converter a tua filha. Eu vou falar para vocês algo que o Espírito Santo de Deus toca para que eu venha fazer. Aproveita aí as datas comemorativas, seu aniversário, e peça para o seu filho, né, esse presente. Eu lembro quando a minha mãe pedia, o presente da minha mãe era que a gente fosse com ela na igreja no dia de aniversário. Então, todo dia de aniversário, todo final de ano, virada de ano, os filhos se reuniam, seja onde que for. Eu não ia nem para festa, nem para balada, porque eu não era crente naquela época, para ir na virada do ano, passar a virada do ano com a minha mãe na igreja. O aniversário da minha mãe era sagrado. Todo aniversário da minha mãe, a gente tinha que ir lá, os 3 filhos, né? Nós somos 3 filhos, e os 3 iam lá. Eu só ia porque a minha mãe me pedia. Não queria saber nada de Deus. Mas hoje eu sou pastor, estou aqui para honrar a glória de Deus. Será que uma palavra que não foi pregada lá não entrou no meu coração? Então, meus amados irmãos, honra, haja fé. Não adianta nós só estar orando pelo nosso familiar se nós não tiver sabedoria para ganhar eles. Então nós vamos aprender a agir com sabedoria para ganhar também o nosso familiar. Eu tenho certeza que tem alguém aí que você quer que você ganhe. Nós vamos estar fazendo depois um exercício mais para frente, onde a gente vai listar 5 pessoas, ao qual essas 5 pessoas nós vamos orar por elas o ano inteiro. Nós vamos clamar pela conversão delas o ano inteiro. Nós vamos ligar para elas, mandando mensagem, nós vamos mandar áudio falado, sem mensagem pronta. Nós vamos falar que Jesus ama. Nós vamos orar e apresentar essas pessoas. Você vai passar para mim o nome dessas pessoas. Eu também vou estar orando. Eu vou estar botando a igreja aqui de Porto Alegre orar no caderno de oração. Em nome de Jesus, nós vamos ver a transformação deles, porque maior é Deus. Nós vamos ver o Espírito Santo de Deus tocar aonde quer que ele seja. Porque, meus amados irmãos, como é que eles vão se converter se você não pregar? A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 17, como é que eles vão crer se não tem ninguém para pregar? Então, a conversão ela vem pela pregação. E as pessoas lá fora estão sabendo que Jesus Cristo está voltando, que tudo isso que está acontecendo é a iminência do fim. Então é necessário eu e você agora aproveitar essa hora para que a gente venha pregar, para que a gente não venha querer Deus só para nós. A gente sabe que nossos familiares estão ali se perdendo, mas é preciso que eu e você viemos orar, clamar e pedir para Deus, para que Deus nos dê sabedoria, para que nós e a nossa casa venha servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Olha só, ó. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em redor do seu povo, desce agora para sempre. Então, meus amados irmãos, é tempo de nós confiar no Senhor, é tempo de nós estar confiando firme no Senhor, que tudo vai dar certo, que a nossa vida espiritual vai mudar, que tudo vai melhorar e que eu tenho certeza que essa série de ensinamentos, porque eu quero ver que você venha colocar em prática. Deus não tem se agradado de nós ser somente ouvinte ou telespectador. Deus, ele quer com que a gente venha começar a colocar em prática. E eu tenho certeza que quando você colocar em prática essa vida de jejum, de oração, de culto no lar, de evangelismo,
de estar controlando ali também os seus sentimentos, as suas emoções, eu tenho certeza que você vai ser impactado espiritualmente, você vai ter tranquilidade para resolver os seus negócios, as suas finanças, você vai colocar Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que eu quero que você faça então aí, como lição, você anote depois, ou veja o vídeo, anote depois e coloque ali tudo que você precisa melhorar. Eu quero pedir para você, em Efésios capítulo 5, 19, eu peço para vocês da igreja, para que você separe 5 hinos. 5 hinos que mais te tocam. 5 hinos de adoração. Você vai fazer uma playlist desses hinos. E sempre quando você acordar agora, a partir de amanhã, você vai acordar e escutar esses hinos. A primeira coisa que você vai fazer, quando você aí, eu sei que você acorda, pega o seu celular, você vai colocar aquelas músicas a tocar, vai escutar aqueles hinos e vai estar ali já, iniciando na presença de Deus. Você que não consegue orar, coloque o hino, escuta esses 5 hinos. 5 hinos é de 5 minutos, você vai ficar ali 10 minutos antes de levantar da cama, ou até mesmo levantou da cama, coloca na sala, vai fazer um afazer. Pega esses 5 louvores. A tua missão essa noite vai ser procurar esses louvores e saber os louvores que mais te tocam. Porque esses louvores são louvores que o Espírito Santo de Deus, ele tem sensibilidade dentro de ti. É o teu Espírito testificando. E a Bíblia diz que para nós ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos que estar cantando cânticos espirituais. A Bíblia relata que Deus habita no meio dos louvores. Então, meus amados irmãos, eu não sei se você percebeu, mas muitas pessoas não querem ir na igreja, não querem escutar a palavra de Deus. Mas as pessoas do mundo, elas amam louvor. Elas gostam de louvar. Eles querem viver a vida deles desconcertada, mas o louvor, eles são tocados. Muitas das vezes a gente vê pessoas do mundo louvando hinos que são hinos de igreja, mas eles não querem se consertar com Deus, mas eles estão ali ainda adorando a Deus. Então nós também temos que adorar a Deus, nós temos que glorificar a Deus. Então a gente sabe que o louvor ele toca. A Bíblia relata que saía um espírito imundo da parte de Saul quando Davi ia tocar. Eu vou dar um testemunho para você que aconteceu comigo. Quando a minha mãe fazia isso, a minha mãe... Pode ser aquilo que te tocar, irmã. Pode escrever aquilo que te tocar. A irmã perguntou, pode ser cantado. Pode ser louvores cantados, hinos cantados, hinos para você escutar. Pode ser cantado, pode ser fundo. Aquilo que você... aqueles hinos que você tocar. Você escolhe 5 deles. Que daí você vai escutar esses 5 louvores aí pela manhã. Eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo. A minha mãe falava sempre de manhã, ó, de manhã é o horário que eu vou acordar e vou colocar hinos. A minha mãe colocava hino, e ela era dona da casa, eu tinha que escutar aqueles hinos. E aqueles hinos iam me tocando, Eu não queria ir na igreja, eu não queria nada com Deus, mas aqueles hinos me tocavam. Você pode acreditar ou não pode acreditar, mas eu era tocado por aqueles louvores que a minha mãe colocava, que a minha mãe louvava. E muitas das vezes eu estava ali no final de semana, no domingo, embriagado, ou até mesmo fazendo... coisas que não devia ali, pensando, mas quando ela colocava aqueles hinos, aquele louvor, eu via quão miserável pecador eu era. E isso, meus amados irmãos, é uma maneira sábia de você glorificar a Deus. Então, se você dá carona para o seu filho, para a sua filha, coloque hinos do carro, coloque louvores, adoração. Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, meus amados irmãos, vamos usar essa ferramenta para que o reino dos céus venha a ser glorificado. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Já faz mais de 10 anos que a minha mãe faleceu. Mas hoje eu sou pastor e eu ainda louvo muitos hinos que ela colocava antigamente. Então, os hinos que ela colocava antigamente, hoje eu adoro a Deus na igreja. Então, tudo há um propósito. Tudo há um propósito. E tudo há um princípio. Tudo há um renovo. Deus te trouxe aqui poucas pessoas para agora ser acompanhada, para ser direcionada por Deus, para ser fortalecida pelo Espírito Santo, para que Deus nos dê sabedoria, para que o reino de Deus venha avançar. E eu tenho certeza que isso que eu estou falando está tocando no teu coração, porque tu também foi tocado por algum louvor. Tu também, quando estava no mundo, lembra daquele louvor que te tocava? Então, meus amados irmãos, a gente tem as armas, tem a ferramenta, a gente tem tudo, e muitas das vezes a gente deixa de usar, porque a gente não está tendo sabedoria, e agora nós vamos começar a usar. Você fazendo isso, você vai consagrar primeiramente o seu corpo, todos os dias escutando louvores, hinos espirituais. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser batizado, você vai chorar. Se você colocar em prática,
Mas lembra que agora você, a partir de agora dessa live, você já entrou nessa batalha. Tem pessoas que não aguentaram nem ficar até o fim, tem pessoas que não aguentaram a batalha nem de acompanhar a live. O que dirá acompanhar agora, isso que eu estou dizendo, que é nada mais, nada menos, colocar louvores para escutar. Colocar hinos para escutar. Colocar hinos até mesmo antes de dormir. É algo espiritual que eu estou pedindo para que você faça, simples, porque o nosso Deus, ele opera na simplicidade. Deus é simples, meus irmãos. Ele opera na simplicidade das coisas, ele é simples. E tu vai ver que na simplicidade o operar de Deus vai vir sobre a tua casa e sobre a tua família, e o reino dos céus vai avançar em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, então, meus amados irmãos. Peço para que você faça, então, primeiramente, esse aí, o tema de casa, a lição. Separe 5 hinos e escreva aí como que está a tua vida espiritual, como que está a tua vida financeira, como que está aí, passo a passo, para que a gente venha estar organizando e ver. Eu preciso organizar a minha vida espiritual. Eu preciso organizar a minha vida financeira. Eu preciso organizar. Porque, meus amados irmãos, a gente precisa sim organizar. A gente tem que ter organização. A gente tem que pedir para Deus em propósito. A gente tem que pedir para Deus com sabedoria. A gente tem que pedir para Deus com direção. Não adianta a gente começar e desistir. Quem sabe tu orou por um familiar, por um parente, mas tu já desistiu de orar por ele. Quem sabe você iniciou uma campanha, um propósito de oração e já desistiu. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus, ele quer pessoas que sejam praticantes. Eu tenho certeza que através disso, Deus vai derramar um avivamento. Avivamento é transformação de vida. A Bíblia vai nos dizer que aonde o apóstolo Paulo pregava, as pessoas eram transformadas, porque eles escutavam os ensinamentos de Paulo, colocavam em prática e tinham vidas transformadas. Então, o ensinamento da palavra de Deus é para gerar transformação na sua vida. É por isso que eu estou aqui. Eu quero ver vidas transformadas. Se 1, 2, 3 almas eu conseguir fazer com que essa pessoa se firme na presença de Deus, e depois, quando você estiver bem, porque tu vai começando, passo a passo, você vai conseguir ajudar outras pessoas, assim como eu estou aqui ajudando almas, assim como eu ajudo vidas, você também vai estar ajudando alguém. Você vai aprender a sair da situação de estar dependendo da ajuda de alguém e estar ajudando. E Deus vai te fortalecendo, porque Deus precisa levantar homens e mulheres de Deus nessa última hora para ajudar. Ele não quer com que nós ficamos somente nos nossos sofrimentos. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas batalhas, mas eu também ajudo as outras pessoas a sair das lutas e das batalhas dela. Eu também dou direção. Eu tenho também as minhas pelejas, mas nós temos que entender que além das nossas lutas, a gente também foi chamado como soldado e a gente também tem que ajudar as pessoas que precisam. Deus te tirou da depressão para te ajudar alguém que está com depressão. Deus te tirou das drogas para te ajudar alguém que está nas drogas. Deus te tirou aí do mundo, da prostituição, para te ajudar alguém, aconselhar, mostrar, porque tu sabe a dor que aquela pessoa está passando. Tu sabe a dor que aquela pessoa está vivendo. Então, Deus vai te usar naquele momento para mostrar, eu sei a dor que tu está passando. Eu passava por isso, eu passava por aquilo. Eu passava por isso, eu sentia angústia, aflição. Eu pensava, eu escutava uma voz que toda hora mandava eu tirar a minha vida. E aí você vai ser usado por Deus para ganhar aquela alma. E Deus, ele quer te usar. Então, temos que parar de olhar somente os nossos problemas, porque vai ter sim problemas. Mas existe 2 pessoas, a pessoa que está sempre vinculada no seu problema, outra pessoa que está preparada para lutar com os seus problemas. Então, tantas lutas que eu passei. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu consegui me preparar para aquela batalha, entender que eu estava passando por uma batalha espiritual e era necessário agora eu me fortalecer para vencer aquela prova e depois caminhar mais um pouco. Nós estamos em constante luta, nós estamos em constante oração. Que Deus venha abençoar a todos, meus amados irmãos. Então será lives rápidas de 1 hora no máximo, para que a gente venha estar crescendo espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando para terminar em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato comigo lá através do meu número pessoal, ou até mesmo venha estar aqui perguntando nos comentários que eu vou responder, você que não quiser me chamar no pessoal. Vamos estar orando em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te entregamos esta hora, Senhor Jesus, ó Pai, este momento ao qual nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Te entregamos esse propósito, Senhor, desse ensinamento, e que todavia, Senhor, o Teu reino venha avançar. Senhor, me ajuda, Senhor, ajuda o meu irmão a se fortalecer espiritualmente, e que todavia, ó Pai querido, ó Pai amado, o Teu reino venha a ser avançado
Nós colocamos agora, Senhor Jesus, as nossas causas em tuas mãos. Nós nos entregamos de corpo, alma e espírito, para que o Senhor venha fazer, ó Pai querido, ó Pai amado, o reino dos céus crescer. Teu é o reino, tua é a glória, o poder e a justiça para todo sempre. Abençoa este irmão que está iniciando esse propósito comigo, Senhor, de transformação espiritual, de crescimento espiritual, de direção espiritual. Ó Pai querido, ó Pai amado, abençoa, Senhor, esta casa, esta família, e que teu Espírito Santo de Deus venha fortalecer. Eu te peço, Senhor Jesus, ó Pai querido, ó Pai amado, nesta hora, para que o Senhor venha derramar sabedoria, para que o Senhor venha derramar dons, para que o Senhor venha derramar capacitação, virtude do Espírito Santo, e que nesta jornada ao qual nós estamos começando, Senhor, nesta jornada ao qual nós estamos iniciando, para que tudo, Senhor Jesus, ó Pai querido, ó Pai amado, venha a ser diferente, que o propósito o qual esta pessoa escreveu na ponta da caneta venha a ser uma carta para ti, e que o Senhor venha fortalecer para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você que crê nessa oração, diga amém. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe. Terça-feira hoje, estaremos voltando aí quinta-feira às 20 horas, para que a gente venha estar fazendo aí a segunda parte. Vou orar a Deus, para Deus me dar direção, para que a gente venha estar fazendo já um ensinamento em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus.